Fala galera, estamos aqui com o Mauro Braga para o W2C News. Mauro Braga, que é o CEO da Shot Fair Brasil. Maurão, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui em Três Lagoas, obrigado por você estar aqui falando com a gente. É um prazer estar te recebendo nesse 2025, que é o ano de 5 anos da feira. Fala um pouquinho para a gente. Beleza, Lara, obrigado também, obrigado pelo teu tempo, obrigado por me receber aqui na tua cidade, está sendo muito legal. A gente está desde ontem aqui, já fizemos algumas gravações e é sempre bom estar contigo. Então, essa edição, a edição que a gente está chamando ela de Celebration, né? Então é uma edição que nós estamos comemorando o 5º ano de um evento pensado para o atirador esportivo, para o mundo do tiro esportivo, para o segmento, né, que abastece o tiro esportivo e também a caça, o outdoor e todo esse ecossistema que acaba interagindo, né, no nosso esporte, num esporte que a gente gosta tanto. Então está sendo muito legal, a gente está conseguindo chegar aí no 5º ano, um evento que ele veio crescendo todos os anos, né? Então novamente a gente está fazendo a edição em São Paulo, a casa que a gente escolheu agora, né? Então, segunda edição em São Paulo, um evento que está maior do que no ano passado, então a gente está com uma expectativa muito grande aí para essa edição de comemoração, esperando um público de pelo menos 20% acima do que nós tivemos no ano passado. Então nós estamos aí com 32, 35 mil pessoas que passaram pelo evento no ano passado. Vamos ver se a gente chega próximo aí dos 40 mil, 40 e poucas mil pessoas aí durante os 4 dias de evento. Vocês começaram em Joinville, na tua terra, né? Num momento em que estávamos passando por pandemia, que ninguém sabia o que poderia ser, com uma expectativa muito grande de uma primeira grande feira aqui no Brasil, né? E 2020, com aquela situação, não sabendo se ia ter alvará de funcionamento, não sabendo se íamos ter condição de funcionamento da feira, né? E você ainda assim empreendeu, desenvolveu toda a feira pela primeira vez, né? Não estando na tua área, né? Não sendo o seu setor de trabalho. E como é que você tinha, qual que era a expertise que você tinha, você que já vinha de produção de eventos, para realizar a Shot Fair 2020 lá na Expoville? Então, em 2020 foi quando a gente pensou no evento. Então eu tenho uma empresa já há mais de 20 anos que organiza eventos, sempre organizamos eventos para outras empresas, sempre com foco no evento corporativo. Com a vinda da pandemia, o setor de eventos ele praticamente parou. Foi aí que a gente teve um pouco mais de tempo para pensar o que seria da nossa empresa dali para frente, né? Tínhamos sempre uma vontade de ter um evento nosso, um evento próprio, um evento produzido e organizado, executado por nós. E a ideia de fazer um evento sobre esse segmento, né, sobre o segmento de armas e munições no nosso país, veio por acaso, Lara. Eu sou atirador esportivo, mas estava no meu sítio em Campo Alegre, né? Eu sempre conto essa história porque às vezes as ideias elas surgem, né? E a gente não consegue nem explicar direito como isso vem, como aconteceu. Mas eu estava no meu sítio com os meus primos, com a minha família, num domingo, e eu acabei levando alguns dos meus parentes para dentro do clube de tiro, né? Convidando eles a participar, visitar e conhecer o mundo do tiro. E um primo meu falou, cara, tu nunca pensou num evento nesse setor e tal? Eu falei, olha, eu já imaginei, eu já pensei, mas eu não sei a complexidade de fazer um evento como esse, né? Eu não sei nem se eu posso fazer um evento como esse no Brasil. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu fui para casa, voltei para Joinville e comecei a pesquisar um pouco sobre isso. Estávamos com o escritório fechado, né? Aí conversei com a minha mãe, que é minha sócia também, e a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre esse mercado, o setor de eventos para o mundo das armas e munições do nosso país. Então a gente encontrou alguns eventos, mas sempre eventos direcionados à segurança pública, Sim. à defesa. Aí a gente foi olhar no mundo o que tinha, como que funcionavam esses eventos. Foi aí que a gente encontrou a SHOT Show. Eu não conhecia a SHOT Show, nunca tinha ido na SHOT Show. Fiquei encantado com aquilo que a gente pesquisou, via IVA, né, que acontece em Nuremberg também. Falei, olha, eu acho que a gente podia pensar de fato em alguma coisa aqui. Nosso país não tem nada de eventos voltado ao atirador esportivo. A ideia de ser um evento para o atirador esportivo, ela sempre foi, desde
no primeiro momento, né? A gente nunca pensou num evento voltado à segurança pública ou às forças de segurança, porque a gente entende que já existe eventos nesse setor. Primeira consulta que eu fui fazer foi junto ao Exército para se eu podia ou não fazer um evento como esse. Eu, como era atirador esportivo, sabia todo o processo para aquisição de arma de fogo, então eu sabia também que para fazer uma demonstração iria exigir uma série de coisas. A gente fez essa consulta junto ao meu batalhão, na minha cidade, o 62BI. O 62BI não tinha essa resposta, subiu para Curitiba, na 5ª Região Militar. A 5ª Região Militar esmiuçou ali, foi para a DFPC, né, para Brasília, até que depois de um longo período a gente recebeu o retorno de que sim, que a gente poderia fazer um evento. Nós já estávamos com o evento todo ele no papel, né? Isso aconteceu em 2020, a primeira edição ela ocorreu em agosto de 2021. E tudo isso aconteceu durante a pandemia. Então nós tínhamos ainda, além dessa questão de poder fazer um evento desse setor, né, a gente tinha ainda a questão da pandemia, como resolver aquela questão. Sim. Né? O estado de Santa Catarina foi o primeiro estado a fechar, porém foi o primeiro a abrir. E a gente trabalhou junto com os órgãos de saúde, né, com o município, com o consórcio que acabou sendo criado para atender os municípios ao entorno de Joinville, e com o Convention Bureau da nossa cidade, para que o setor de eventos voltasse a funcionar com algumas diretrizes. Então a gente conseguiu os alvarás, as autorizações para fazer o evento dentro de alguns pontos e algumas diretrizes que foram nos passados. E a gente tinha ainda um fator que era a questão se o aumento do Covid, né? Então a nossa cidade estava lá acho que no verde, eu não lembro ao certo qual que era a cor que tinha na época, mas aquilo podia acontecer de crescer, né? Então essa era a única preocupação que eu tinha. O prefeito da mesma forma falou: Mauro, está tudo autorizado, desde que as coisas permaneçam como estão. Sim. Então a gente vinha acompanhando tudo isso e graças a Deus, né, a gente pôde executar o evento. Durante o evento houveram situações onde pessoas e órgãos tentaram barrar o evento, né? Até não vou nem julgar tanto esse ponto, porque tinha muita gente assustada ainda com tudo que estava acontecendo, né, lá. Ninguém entendia o que estava acontecendo. E como eu falei, né, Santa Catarina foi o primeiro estado a fechar, foi o primeiro a abrir. E eu posso dizer que a gente foi um dos primeiros eventos no Brasil que aconteceu. De grande porte, com certeza. De grande porte, né? Então as pessoas, os outros estados começaram a olhar assim, cara, como é que esses caras estão fazendo um evento lá, onde a gente não pode nem se reunir para fazer um churrasco, né? Em alguns estados não era nem permitido isso. Então a gente conseguiu fazer, teve lá todo o processo junto com a vigilância sanitária dentro do evento e graças a Deus aconteceu tudo bem. A gente gravando antes da abertura, né? Eu estava com a equipe lá para fazer a gravação, consegui te fazer parar um minutinho, né? Primeiro que eu fiquei entusiasmadíssimo quando eu cheguei, o pavilhão daquele tamanho, né? A feira no tamanho que você conseguiu proporcionar naquele ano, naquela condição de 2021, em que nada estava funcionando. A gente preocupado com a questão do Covid, máscara e como é que seria lá dentro do pavilhão, do tamanho que estava, né? E chega o oficial de justiça, né? Chega um aviso que o oficial de justiça estava lá, não para impedir o evento, que era o que a gente assustou inicialmente, mas por questão de participação de menores, né? Você com toda a estrutura montada, você com os convites para que os participantes viessem com as famílias, inclusive para a gente divulgar o esporte como sendo uma atividade de família, uma atividade recreativa, esportiva, desportiva e de integração, né? E aquela pancada daquele momento, né? Como é que foi para você e o que você pensou naquele momento ali? Então, né, nós tínhamos um alvará que permitia a entrada dos menores, né, acompanhados de seus pais, até porque não existe uma legislação que proíba isso, né? Então hoje eu sempre falo, uma coisa que eu amo fazer é visitar a loja de arma de fogo com a minha família. Então eu vou nas lojas, em qualquer loja do nosso país aqui, sempre com os meus filhos, e eu nunca fui barrado, né, de entrar numa loja porque eles estão comigo, né? Então e entendo que o evento ele é uma reunião de várias lojas no mesmo local, e então não tem nenhuma legislação que iria proibir isso.
E mesmo assim eu fiz essa consulta junto ao juizado da infância e adolescência e o juiz prontamente respondeu autorizando o evento com a presença de menores acompanhados dos seus pais ou responsável. Então eu estava tranquilo com relação a isso, né? E uma hora antes de abrir o evento veio essa questão, né, de ter que, com uma liminar, caçando, alterando o meu alvará. E isso foi muito ruim, primeiro porque tu fica desestabilizado naquele momento, né? A gente recebeu gente do Brasil todo, então tinham várias famílias lá dentro do evento e essas pessoas, como nós estávamos no momento da pandemia, então começou a aglomerar gente lá na entrada, tempo antes de eu abrir os portões do pavilhão. A vigilância sanitária falou: Mauro, vamos liberar as pessoas para irem entrando para não ter aglomeração. Então a gente fez isso, né? Então uma hora antes do horário previsto para abertura, a gente já começou a colocar as pessoas para dentro do pavilhão, um pavilhão grande, né? E várias crianças já estavam dentro do pavilhão. Sim. Então eu tive que correr para pegar e entrar em contato com esses pais, buscar essas crianças, colocar essas crianças em um outro local dentro do pavilhão, montar uma estrutura para que elas pudessem ficar ali confortável, né? E durante a noite, a gente foi atrás de brinquedos e montar uma área de espaço kids para essas crianças. E mesmo assim eu continuei ainda tentando, né, recorrer a essa situação, mas não consegui. A gente manteve o evento com aquela restrição dos menores e para o ano seguinte, para 2022, eu tentei sensibilizar o Ministério Público na época, mostrando, né, que o evento é um evento seguro, que a argumentação utilizada, né, para suspender o meu alvará não fazia muito sentido, porque lá dentro do evento, né, o argumento utilizado foi que o tiro esportivo não pode ser praticado por menores de 14 anos, então por que um menor iria entrar num evento voltado ao tiro esportivo? Então esse foi o argumento, né? Então, assim, eu tentei sensibilizar o promotor, mostrando para ele que é um evento seguro, que lá não existia não era uma competição de tiro esportivo, não existia disparo de arma de fogo ou todas as armas são seguras e exatamente, estão com os percussores. Mas não teve jeito. Retirados. A gente acabou tendo também uma restrição, porém ali no ano de 2021 houveram alguns pais que estavam expondo, que estavam com seus filhos e não tinham onde deixar seus filhos. Então eles entraram com liminar, venceram, ganharam essas liminares e a gente usou essas liminares, né, para tentar algo diferente para 2022. E a gente conseguiu. Então teve ali o juiz ele concedeu um range de idade, né? A gente respeitou isso. Em 2023 a gente conseguiu ampliar um pouco mais. E foi, né? Mas eu não desisti porque eu acredito que o evento ele é um evento familiar. Eu não acredito, ele é de fato um evento familiar. Tanto que no ano passado a gente recebeu mais de 1.000 crianças dentro do evento, junto com seus pais, né? Então quem é do mundo do tiro, assim como você, os nossos filhos, eles estão totalmente atrelados a esse universo, com muito respeito, com muita cautela e muita segurança. Então eles convivem com isso sem nenhum tipo de problema. E era uma das intenções já desde o primeiro momento, né? Quando você conseguiu adaptar, fazer o Espaço Kids, receber essas pessoas, como você disse, tinha gente vindo do Brasil inteiro, tinha gente que tinha ido a Joinville para aproveitar e fazer outros passeios além da feira ali em 2021, né? Mas quando você conseguiu acomodar essas crianças, colocar ali recreadores e o Espaço Kids que foi criado, né? E a gente conseguiu ter aquele congraçamento, não na forma com que estava pretendida, mas vendo o evento explodir, né? Eu presenciei por várias vezes, conversando contigo durante a feira, expositores tentando, que não tinham acreditado que a feira ocorreria, né? Ou do tamanho que ela chegaria a estar na primeira edição, pedindo para fazer... Mauro, deixa eu colocar um stand aqui, deixa eu pôr de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito não. Os stands estão todos muito bem montados, todos programados, não vai ser assim. Fica para o próximo ano. E a gente também, né, Lara, o evento, a gente tem uma planta, essa planta ela é aprovada junto aos órgãos, então eu não posso da noite para o dia mudar e criar um espaço lá e liberar a presença de um expositor ali. Então tem todo um regramento ali que ocorre, né?
Então a gente faz esse planejamento com muita antecedência, né? Nos bastidores tu me perguntou sobre o futuro, né? Eu já estou com a planta de 2026 pronta, né? Eu já estou com vários itens já programados para 2026. Então a gente se antecipa bastante, porque é um evento complexo, né? Que envolve uma série de autorizações ali e que a gente de fato precisa estar com muita antecedência se preparando para não ter nenhum tipo de problema. Uma coisa que chamou atenção na primeira edição, além do tamanho, que foi a primeira feira e já a gente tinha os pavilhões ali lotados, estandes enormes, coisa que a gente nunca tinha visto no Brasil, não por não ter tido uma feira naquela proporção aqui no Brasil, mas nunca tinha se investido tanto na exposição de equipamentos, seja em campeonatos, seja em eventos outros, né? Na forma com que você possibilitou ali para a gente. Mas o que chamou atenção ali muito na primeira edição, você falou da sua mãe, que é uma querida e nos atende sempre muito bem, mas toda a sua equipe, né? A feira ela funciona de uma maneira muito diferente de outros eventos, porque tem uma equipe altamente educada, altamente treinada, né? Super atenciosa, né? Você consegue todas as informações e todo o aparato de recepção ali quando você chega, né? Com qualquer um dos seus membros ali da equipe. Como é que é a sua equipe? Como é que era a sua equipe para a primeira edição, né? E como é que ela veio se desenvolvendo depois disso, Mauro? Então, a gente tem algumas pessoas que estão conosco desde a primeira edição. A gente sempre faz uma conversa, uma reunião antes do evento, né? E passa para os nossos colaboradores ali, para as pessoas que estão trabalhando conosco, tanto os diretos quanto os indiretos, movimenta muita gente ali durante o evento, né? Então, só de seguranças, desde a pessoa do estacionamento que vai receber o visitante, a gente comenta, né, e fala isso para todos, né, que uma das coisas que a gente preza é que a pessoa que está visitando o nosso evento ela tenha a melhor experiência possível. Então, eu penso que para essa pessoa ter a melhor experiência possível, desde o primeiro contato que ela vai ter com alguém que está usando um crachá da Shot Fair de staff, de organização ou de serviço, né? Então, chegou lá num pavilhão e ela é recepcionado pelo responsável pelo estacionamento, esse cara tem que dar um sorriso, ele tem que receber bem. Então, a gente faz esse trabalho com toda a cadeia, né? A gente procura fazer isso e obviamente que são muitas pessoas, né? Pode acontecer de uma pessoa não estar num bom dia ali, ela não trazer, não passar essa mensagem que a gente busca, né? Mas a gente procura sim trabalhar muito isso dentro do nosso time para que todos, né, tenham esse entendimento, né? Eu sempre falo, né? Não é o João que está ali, né? É a minha marca, né? É a Shot Fair, né? É o Mauro que está ali falando naquele momento. Então, ele precisa ter essa consciência, né? Porque não é fácil a gente construir tudo isso. Então, não posso deixar com que isso, ou às vezes uma pessoa que não está preparada, ela estragar essa imagem, porque é difícil, né? A gente conseguir consertar quando alguma coisa dá errado, né? Aconteceu situações onde fugiu do meu controle ali, né? E a gente tenta, né? Vai lá, conversa, tenta fazer um meio de campo ali para amenizar qualquer tipo de problema. Num evento que ocorre durante 4 dias com um volume de pessoas, né, que passam pelo evento, então para quem nunca foi no evento e que frequenta outros eventos, não é comum um visitante ele permanecer os 4 dias, né? Geralmente ele vai num evento, ele vai num dia só, visita ali e vai embora para casa dele ou aproveita a cidade. Nosso evento é diferente. Nosso evento, o visitante ele chega no primeiro dia e ele vai embora no último. Ele volta todos os dias. Então, muitas vezes eu encontro o cara que estava lá na quinta-feira, né, ou o lojista que entra na quarta-feira e no sábado ele está lá. Pô, que legal que tu está aqui ainda. Mas não tem como ir embora, porque além de ser um evento onde a gente consegue fazer bons negócios, cara, tá todo o universo do tiro tá aqui. Então a gente revê amigos, a gente faz muita amizade. Então não tem como a gente tira férias para participar do evento de vocês, né? Então é isso, porque eu acho que ocorre, Lara, porque a gente tem essa preocupação de construir uma imagem de um evento extremamente organizado e com pessoas que estão preparadas para receber, né, com muito carinho, com
tentando fazer com que a pessoa tenha a melhor experiência possível. É isso que eu busco. Eu tive a oportunidade esses dias de estar lá em São Paulo num evento de outra área, eu e a Michele, e um evento com um ticket 100 vezes maior do que o ticket nosso, tá? De passaporte. Eu fiquei 1 hora para credenciar. E a hora que eu entrei na fila do credenciamento, eu falei, cara, não faz sentido. Na Shot Fair a gente chega, pode ter todo mundo querendo entrar no primeiro momento para aproveitar todo o momento de exposição, né? Todo o dia de exposição, e o cara consegue credenciar rapidamente, ele consegue passar pela segurança rapidamente, com checagem, né? de revista, de detector de metais, toda a segurança que precisa num evento de tiro, e ainda assim entrar muito mais rápido do que a gente sequer credenciou nesse aqui. Não faz sentido. Já comecei vendo que o troço não ia ser tão organizado. Quando nós entramos, menos ainda. O staff muito pouco treinado, muito pouco organizado, né? Por mais que tentaram nos receber bem, não chegava aos pés. É esse teu know-how, é esse teu conhecimento, ou é porque você trabalha com a família e faz daquilo ali família, Mauro? Assim, a gente procura, de fato, fazer com que todas as pessoas que estão conosco, elas tenham esse sentimento de família, de união, né? Todos são importantes, a gente não abre mão disso, a gente recebe bem, né? Vira e mexe, a gente faz algumas confraternizações, né? Eu faço questão de fazer a comida, de servir, então a gente tem isso, né? Mas não é algo forçado, nem nada, isso é natural, isso é meu, né? Eu acho que a gente acaba também transferindo um pouquinho desse jeitão aí para as pessoas que estão trabalhando. Mas é construído, né, Lara? É algo que a gente confia demais nas nossas pessoas, a gente dá essa autonomia para eles, reconhece esse trabalho, preza por isso. Então, as pessoas-chave, essas pessoas elas estão comigo, eu levo elas de Joinville para São Paulo, né? Não tenho como não ter essas pessoas ao meu lado. Então, o meu gestor de segurança está comigo desde a primeira edição, vai junto comigo para São Paulo. As outras pessoas-chave que estão no processo da segurança estão comigo desde a primeira edição, a gente leva para São Paulo, o pessoal de cinegrafistas, né? Então, né, o Carlos, que está aqui conosco, inclusive, está comigo desde a primeira edição. Ele, hoje ainda a gente conversando no café, a fala dele, né? Mauro, eu entendo o evento já. Então, assim, é difícil, às vezes, eu até mesmo colocar um outro profissional para trabalhar junto comigo, porque esse cara ele não tem o olhar do evento. Então, ele está comigo desde a primeira edição, ele sabe exatamente como as coisas acontecem lá. Então, e a gente valoriza isso, né? A gente preza muito pela equipe que está conosco, a gente é muito grato pela equipe que está conosco. Então, acho que isso é talvez um pouquinho do nosso segredo. 2022, o evento já estava gigantesco para Joinville. 2023, mantido em Joinville, a Expoville ficou pequena. Não tinha espaço mais para a gente ir, né? Para onde instalar com as palestras, com os expositores, com todas as atividades que correm simultâneas. 2024 fomos para São Paulo. E em São Paulo, público novo, né? Pudemos alcançar pessoas que não conheciam a Shot Fair, que não tinham podido ir para Joinville e que não sabiam o que as esperava, inclusive com relação a expositores, né? A gente viu ali você ampliando para o outdoor, você ampliando, trazendo gente fora da nossa bolha, mas que está intimamente relacionado com as nossas atividades, e que se surpreenderam. Eu vi o pessoal dos veículos, o pessoal dos barcos, né, que ficaram assim, assombrados com o que eles viram, não acreditavam no que estavam presenciando, né? E a feira muito maior. O que a gente espera para 2025, além da sua expectativa, que eu acho até conservadora de 20% a mais de público, né? O que a gente pode esperar agora para 2025, Mauro? Então, a gente permanece no pavilhão 5, né, o pavilhão que a gente utilizou no ano passado. A gente teve um crescimento significativo de stands, né? A gente sai de 120 para 205, então, mesmo utilizando a mesma estrutura, o mesmo tamanho de pavilhão, a gente fez... Como é que tu conseguiu fazer isso? A gente criou, otimizou espaços, né, com relação ao ano passado, a gente ampliou
alguns estandes, então muitos estandes ficaram com metragens maior, né? Então as pessoas podem se preparar porque vão ter aí vários lançamentos. Então a indústria e os prestadores de serviços, né, eles entenderam que a feira ela é hoje o principal evento do setor no nosso país, então eles deixam lançamentos para acontecer na feira, então vai ter alguns lançamentos, eu já sei de alguns que eu não posso falar, que durante o evento vai tá sendo lançado. Então assim, a nossa expectativa ela está muito alta, muito boa. A gente teve uma ampliação significativa na área de caça, então a gente sai aí para quase 1.300 metros quadrados só de exposição voltado ao universo da caça. Aí a gente tem outdoor, a gente tem ali a parte de cutelaria que cresceu muito dentro da feira. Então, porque isso já vinha, né? Desde a primeira edição, a gente triplicou na segunda edição, aumentou na terceira, na quarta da mesma forma, e a gente está aumentando, e na de 26 aumentando novamente. Então a gente, às vezes uns me perguntam, mas por que tu não pega 2 pavilhões já de cara? Por que tu não veio para São Paulo antes? Cara, eu acho que a gente precisa ir devagar, não dá para a gente arriscar muito, né? Acho que o crescimento, quando ele é feito de uma forma tranquila, as pessoas vão acompanhando esse crescimento também. Quando eu falo as pessoas que trabalham comigo, então eu não posso perder a mão, né? Então é uma decisão, não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil. Imagina, tu sair da tua cidade, onde tu está acostumado a lidar com os órgãos competentes ali para as liberações, equipe, fornecedores e tudo mais, e tu ir para uma nova cidade. Não é fácil essa decisão, não foi fácil essa decisão, mas a gente conseguiu aí construir boas relações durante esse planejamento. Por isso que eu te falei que a gente começa com muita antecedência, porque sim, a gente precisa desenvolver fornecedores, né? Quando a gente fala nesse segmento de eventos, tu vai falar com uma empresa de segurança, é diferente. A tratativa, a forma com que o segurança se porta dentro do evento como o nosso é diferente da forma que ele se porta num evento de cosmético, por exemplo, né? Então ele precisa entender isso e vai tempo para ele entender isso, né? Então a gente são algumas viagens para São Paulo, são algumas reuniões para que as coisas ocorram dentro do nosso padrão de entrega. Tá? Então quem está ainda pensando em se vou ou não vou para a feira esse ano, vai que... Eu garanto. Tem que ir, é uma experiência única, né? Eu brinco que a nossa Disneylândia aqui no Brasil não tem nada parecido, né? Impressionante o plantel de instrutores que você consegue reunir, né? As palestras ali todas disponíveis com tickets 10 vezes para cada um dos palestrantes ali, pelo menos. O cara consegue passar o dia ali assistindo, conhecendo, aprendendo e visitando, né? Já entrou para o calendário dos grandes fabricantes, já entrou para o calendário de lançamentos, né? Nós vamos estar expondo, né? O W2C vai estar expondo esse ano, vai ter lançamento do W2C esse ano, vai ter lançamento, a gente ainda não pode falar algumas das novidades, mas vai ter lançamento na área de software, vai ter lançamento na área de hardware, vai ter lançamento na área de customização, vai ter lançamento. O pessoal precisa estar presente. Só coisa boa, né, Lara? Só coisa boa. E assim, nós tivemos uma mudança muito forte de paradigma em 2023, com alteração de governo e mudança na forma de tratamento que vinha sendo dado às nossas atividades. A feira de 2023 veio com 2 semanas do lançamento do decreto, né, que veio bem aquém do que a gente gostaria e com muito menos do que poderia ter sido, até pelo que a gente discutiu no grupo de trabalho, com muitas surpresas e com muitas dificuldades, mas já dando aquele norte que a gente precisava, e veio como um marco de resistência, né? Se estabeleceu ali em 2023, olha, o mercado não para, o nosso setor, por mais atacado que ele esteja sendo e por mais afetado que ele seja por essas restrições, ele vai persistir. O tiro não começou ontem e não vai terminar amanhã. E 2024 mostrou, com lançamentos de equipamentos restritos, que estavam muito mais difíceis de serem adquiridos, né? Com uma série de lançamentos, inclusive com lançamentos de uso permitido, né? O ponto 38 TPC acabou sendo apresentado pela fabricante nacional, que foi uma mudança
uma opção e uma garantia de melhor acesso dentro das limitações que estavam sendo estabelecidas, né? E a gente tem agora 2025 perspectiva de adequação, melhoria não vem, mas de adequação dessa nova realidade que nós estamos vivendo, né? Que já se mostrou não capaz de parar o nosso setor, né? Em conversa, né, com alguns expositores, e um deles me falou algo bastante interessante, né? Se a gente for analisar todos os decretos que a gente tem aí, a dificuldade de interpretação muitas vezes. Então, em 2023, essa empresa, ela vinha até 2023, 2022 ali explodindo em faturamento e tudo mais, né, em lançamentos. 23 ela permaneceu vendendo, porém ela teve uma redução significativa no seu faturamento. 24 essa redução ela se manteve, vamos lá, né? E o que ele me falou foi que em 2024, a gente no fim do ano de 2024 parou de cair e a gente já começou a enxergar um novo horizonte para 2025, onde a curva já começa a apontar para cima, né? Então, eu acredito que a gente vai bater recorde de vendas nesse ano dos lojistas e que vão até o evento para fazer as suas aquisições. Então, que é um dia que a gente separa para feira, né, para negócio, que é a quarta-feira. Então, eu acredito que a gente vai sim superar o número de 2022. Foram 120 milhões em negócios que aconteceram no primeiro dia. No ano de 2024 foram 90 milhões. Mas se a gente pegar e analisar o ticket médio de 2022 para o ticket médio de 2024, a diferença é gigante, né? Porque nós tínhamos lá equipamentos que podiam ser vendidos, né? Equipamentos restritos, que hoje são restritos, que tem um valor agregado muito superior a um equipamento hoje permitido. Sim. Né? Vamos falar em uma pistola, por exemplo, né? Uma pistola hoje lá 4 mil, né? E antes tu tinha um rifle, um fuzil sendo vendido a 20. Então o ticket médio lá foi muito maior. Então se a gente trazer isso aí em quantidade de peças, em quantidade de vendas, 2024 foi muito superior a 2022. E eu acredito que 2025 a gente vai romper aí, voltar uns 150, 180 milhões de reais no primeiro dia de evento. A gente tinha uma restrição 2023 com relação aos restritos, né? Sem falha de redundância, porque realmente a gente não podia estar adquirindo os restritos ali até aquele momento. Demoramos até o final do ano para ter condição de entender como seria a nova regra de aquisição dos restritos, né, para o nível 3 e para a caça, né? Em 2024 a gente teve que buscar o reconhecimento do nível 3, né, que hoje a gente tem, infelizmente. Poucos foram os atletas que já alcançaram o nível 3, mas a gente tem em torno de 6, 7 mil pessoas aí que já tem essa condição. Eu entendo que a regra agora, o mercado em si, ele já conseguiu entender como ela funciona, os lojistas da mesma forma, os despachantes da mesma forma, os sistemas, né? Então, poxa, a gente pega lá, imagina, muitas vezes o exército ele questionado ou até mesmo crucificado, mas vamos tentar olhar por um outro ângulo, né? Um sistema vinha funcionando até 2022 de uma forma e da noite para o dia acordou agora não pode mais nada, né? Então imagina essa engrenagem, ela sendo parada e até essa engrenagem voltar a funcionar leva tempo, né? De software para mexer e tudo mais, né? Estou querendo justificar problemas ou justificar atraso, mas hoje o volume de informação e o volume de alterações que houveram afeta demais o dia a dia, né? Eu lembro de um discurso que eu fiz na Shot Fair de 2022, onde estava ainda aquela questão de quem vai ser o presidente e tudo mais, né? E na abertura do evento eu falei, né, que o nosso setor ele não tinha que depender de política, né? Ele é apartidário. Então, a gente não, assim como qualquer outro setor da economia que não tem essa interferência tão direta como o nosso, a gente deveria ser respeitado. Então, até para a questão de segurança jurídica e tudo mais, imagina, a gente a cada 4 anos tem que ficar rediscutindo se
pode abater o javali ou não pode abater o javali, se o 9mm é permitido ou não é permitido, se pode comprar 2 ou 3 armas, se pode comprar 50 munições ou 600 munições. Então a cada 4 anos a gente vai ficar rediscutindo isso. Como fica a indústria, né? A gente tem as 2 maiores fábricas do mundo estão no nosso país, né? Então imagina como que ficam essas empresas. A gente tem os importadores, a gente tem o mercado externo olhando para o nosso mercado e falando assim, cara, o mercado brasileiro é imenso. Será que a gente não vai para lá? Mas daí o cara começa a olhar para cá e fala assim, poxa, mas a cada 4 anos esses caras estão rediscutindo se pode ou que não pode, como faz. A empresa não vem para cá. Somos segundo mercado em várias espécies de armamento, né, do mundo, e passando por todas essas dificuldades e sem alcançar 10% do que a gente poderia de pessoas a serem atingidas, né, pelo setor. Muito para crescer, muito para desenvolver e muito para te agradecer, né? Primeiro, por você ter investido e ter acreditado no setor, por você ter, no momento mais difícil que a gente viveu, no setor de eventos principalmente, que é durante a pandemia, de você ter se proposto a abraçar a ideia, né, do sonho ali de fazer esse evento aqui no Brasil e de obter o sucesso que você teve, persistindo e resistindo a essa alteração recente, mostrando que o mercado tem muito ainda a oferecer, né, e que a gente tem muito para desenvolver. A Shot Fair foi um marco, já entrou no calendário e é realmente quem fez a diferença aqui para o setor, né? Porque muito se desenvolveu na Shot Fair, muito se criou na Shot Fair, muitas oportunidades foram criadas pela Shot Fair, pelo o ambiente que ela gera, né, durante o período de feira. Hoje ainda mais com a condição de estarmos fazendo o primeiro dia só para lojistas e focado mesmo nos negócios, né? E os 3 dias de atendimento ao público ali, que é a apoteose nossa, né? A gente espera ansioso, né, contando os dias para a realização do evento. Então, te agradecer a sua família, a dedicação com que vocês nos recebem, né, e a sua condição de poder estar atuando e trabalhando já tão antecipadamente, sabendo a complexidade que é o nosso mercado, né, de estar se dedicando a esse nosso setor. Obrigado mesmo, viu, Mauro? Obrigado, Lara. Obrigado. Eu que agradeço a nossa amizade, agradeço o carinho que tu sempre teve por mim, pela minha mãe, né? Sempre pronto, então é um soldado aí pronto, né? Quando eu preciso de algo, é uma das pessoas que eu tenho no meu telefone ali, que eu sei que eu posso contar. Então eu também agradeço demais aí o carinho que você tem por nós aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Valeu. Pessoal, esse foi o W2C News e nós estamos tratando de Shot Fair 2025 Celebration, essa que vai ser a edição de comemoração dos 5 anos desse evento, mega evento, de 2 a 5 de julho, agora no AMB em São Paulo, mais uma vez em São Paulo, a capital do negócio brasileira, vai ser a capital do mundo do tiro, de 2 a 5 de julho no AMB. Nós estamos esperando vocês. Segundo lote de convites já está disponível. Você pode adquirir o seu ingresso individual, mas eu já te adianto, não faça isso. Compre o seu passaporte para os 3 dias. Desde a primeira feira, desde o primeiro ano, eu não consegui, e eu fico de antes da abertura do portão até o encerramento da feira, não consegui ver todos os expositores em nenhum dos anos de evento. A feira é gigantesca, tem muita coisa para ver. Se você parar 10 minutos em cada um dos expositores, você não dá conta nos 3 dias. E você fica mais que isso em todos, porque tem muita coisa para ver. Pegue o passaporte, se organize para estar os 3 dias. Quinta, sexta e sábado. Sexta tem palestra e lançamento do nosso 3º livro, fechamento da trilogia, Posse, a propriedade de arma de fogo no Brasil. E no sábado tem uma surpresa, presente da Shot Fair para mim, realização de um sonho. Nós vamos estar fazendo uma super apresentação com um convidado especialista. Vai ter um debate, a primeira vez que vai ter um debate
com essa fera aqui no Brasil e vai ser comigo no sábado. Eu espero vocês por lá. Valeu, Mauro. Valeu. Valeu, até a próxima.